No momento em que o Satoru Gojo saiu de sua prisão, a primeira coisa que ele decidiu fazer foi eliminar a pessoa que estava controlando o corpo do seu melhor amigo. E ele quase conseguiu fazer isso se não fosse pelo Sukuna, que o impediu bem na hora H. E aí o Satoru Gojo teve uma opção: lutar naquele momento contra um Sukuna de 15 dedos, que com certeza era mais fraco do que o que ele acabou enfrentando. Então por que o Satoru Gojo não fez isso? É isso que eu vou responder no vídeo de hoje. Antes de mais nada, o Satoru teve motivos para fugir do Sukuna naquela ocasião e marcar sua luta para outro dia. Na verdade, ele teve dois motivos. O primeiro deles é que ele gostaria de salvar o Megumi e não simplesmente matar o Sukuna. E isso requer um certo plano. Então ele não poderia simplesmente enfrentar o Sukuna naquele momento com tudo que ele tinha e depois pensar o que fazer. Então, primeiro ele decidiu se retirar, pensar em alguma estratégia para tentar salvar o Megumi e aí sim ir combater o Sukuna. Então esse daqui foi o primeiro motivo pelo qual ele decidiu enfrentar o Sukuna somente numa segunda oportunidade. Já o seu segundo motivo é que ele não tinha certeza da sua vitória. Ele estava enfrentando ali o Sukuna, Suguru Geto e a Uraumi tudo de uma vez. Então ele não tinha 100% de certeza que conseguiria derrotar todos os três. E por isso ele decidiu se retirar, porque ele tinha outras coisas para realizar. Ele tinha algumas tarefas que eram essenciais para que ele cumprisse antes de sua morte, como por exemplo, matar todo o alto escalão. Ele tinha que fazer isso antes de morrer e é o que ele fez. Então, com a possibilidade da derrota, ele decidiu se retirar para realizar essas tarefas e aí sim ir lutar contra o Sukuna sem nenhuma preocupação em mente. Isso daqui é interessante porque pouquíssima gente fala e é a verdade, tá? O Satoru estava enferrujado. Ele passou um bom tempo dentro do reino da prisão e antes também ele não estava preparado, 100% preparado para enfrentar um oponente de igual para igual. Então o Satoru Gojo, nesse mês de intervalo que ele teve para enfrentar o Sukuna, ele se preparou. Ele teve um treinamento árduo para ficar mais forte, para conseguir derrotar o Rei das Maldições. Então não foi somente o Sukuna que melhorou para sua luta ao consumir os dedos que faltavam. O Satoru Gojo também fez isso e também ficou mais poderoso. Tá certo que nesse caso eu acredito que o boost de poder do Sukuna foi maior do que o boost de poder do Satoru Gojo, mas ainda assim a gente tem que lembrar, o Satoru Gojo estava enferrujado. Talvez em um combate corpo a corpo, como ele teve várias vezes contra o Sukuna, se ele enfrentasse na sua situação enferrujada, talvez ele não tivesse tanta vantagem assim, porque toda vez que o Satoru enfrentou o Sukuna na mão, ele saiu na vantagem. Talvez isso daí seja resultado do seu árduo treinamento também. Mas uma coisa eu vou deixar bem clara aqui para vocês que são fãs do Satoru Gojo não caírem no hate nesse vídeo. Com certeza, o boost de poder do Sukuna foi maior do que o boost de poder do Satoru Gojo, porque o Sukuna utilizou de artifícios para ficar mais forte. Ele conseguiu consumir os dedos que faltavam e isso deu a ele um grande aumento da sua energia amaldiçoada. Já o Satoru Gojo, provavelmente ele tirou a ferrugem que estava nele, ou seja, ele conseguiu se movimentar melhor com esse treinamento, ele conseguiu também utilizar mais artes marciais, esse tipo de coisa, mas não aumentou sua quantidade de energia amaldiçoada nesse mês de intervalo que ele teve para enfrentar o Sukuna. Então o Sukuna teve um aumento maior de poder do que o do Satoru Gojo, mas a gente não pode negar que o Satoru Gojo também melhorou. Se o Satoru decidisse enfrentar o Sukuna naquela ocasião, ele estaria enfrentando justamente o que o Sukuna acabou enfrentando. Porque naquela ocasião, era o Satoru quem estava sozinho e ele teria que enfrentar fortes oponentes além do Sukuna. A gente tem que lembrar, apesar da Uraumi e o Kenjaku, na minha opinião, não serem absolutamente nada se comparados ao próprio Satoru Gojo, ainda assim eles vão estar lá, eles vão dar suporte ao Sukuna, coisa
coisa que aconteceu com o Satoru Gojo na luta que ele teve contra o Sukuna mais tarde. Mesmo os seus alunos não ajudarem diretamente, logo depois que o Sukuna derrotou o Satoru Gojo, ele teve que enfrentar uma cambada de gente. E isso foi o que trouxe a derrota do Sukuna. Nesse caso, além de enfrentar o Sukuna, depois ele também teria que enfrentar o Kenjaku, ou pior, talvez nos momentos em que ele estivesse mais frágil, ainda durante a luta contra o Sukuna, talvez ele tivesse que enfrentar algum golpe surpresa do Kenjaku ou coisa desse tipo, porque a gente já viu que depois de um duelo de expansões de domínio, o Satoru Gojo pode ficar um pouco à mercê de ataques surpresas, como a Hanami mesma fez. Ela não conseguiu acertar o Satoru Gojo, mas deu a oportunidade dela salvar o jogo, coisa que seria impossível para ela se o Satoru Gojo estivesse 100%. Então, nesse caso, talvez o Kenjaku conseguisse também achar uma brecha durante a luta do Sukuna contra o Satoru Gojo naquela ocasião e poderia explorar esse fato a favor deles. Então isso daqui não seria uma luta simples contra o Sukuna, seria uma luta contra o Sukuna, Uraumi e o Kenjaku, que com certeza não conseguiriam cair de frente contra o Satoru, mas ainda dariam trabalho, principalmente depois que o Satoru estivesse exausto da luta contra o Sukuna. Agora a gente vai cutucar um pouquinho os fãs do Satoru, porque eles não vão gostar de ouvir isso. Mesmo o Sukuna estando com 15 dedos, não seria nada fácil para o Satoru Gojo derrotar o Sukuna, ainda mais na situação em que eles se encontravam da primeira vez que se encontraram. Porque dessa vez, o Sukuna não precisaria se segurar. O Sukuna poderia utilizar tudo que ele tinha contra o Satoru Gojo, porque não tinha problema depois dessa luta. Ele não precisaria enfrentar o Yuta, Itadori e aquela cambada de gente toda. O que significa que ele poderia, por exemplo, ir com tudo desde o começo utilizando o seu corpo perfeito logo no começo da sua luta contra o Satoru, o que já dificultaria no combate corpo a corpo. Um Sukuna com 4 braços com certeza luta muito melhor do que um Sukuna no corpo do Megumi. Então aqui a gente já teria uma primeira grande dificuldade. Além disso, ele poderia utilizar suas sombras com mais tranquilidade, afinal ele não precisaria tentar guardar qualquer coisa para uma luta posterior. E sem contar que ele também poderia utilizar a arma que a Yorozu deu a ele. Tudo isso junto contra o Satoru, com certeza daria muito trabalho. Talvez até conseguisse derrotar naquela ocasião. Não sei. Com certeza não seria absolutamente nada fácil para o Satoru Gojo enfrentar um Sukuna indo com tudo para cima dele. E digo mais, mesmo o Satoru talvez sendo superior que o Sukuna naquela ocasião por ele ter 15 dedos, ainda assim eu duvido muito que o Satoru conseguiria suprimir a expansão do Sukuna como fez com a do jogo. Derrotaria a expansão do Sukuna facilmente. E se ele não for capaz de fazer isso, ele terá sua expansão de domínio derrotada pelo Sukuna mesmo com 15 dedos. Porque aqui não é uma questão de eficiência, é só uma capacidade que o Sukuna tem de acertar a barreira do Satoru Gojo pelo lado de fora. Então nessa batalha, mesmo com o Sukuna com 15 dedos, o Satoru ainda perderia em algumas disputas de domínio, simplesmente pelo fato de que o Sukuna tem uma expansão de domínio muito diferente. Por isso, com certeza, gente, seria uma luta ainda muito difícil para o Satoru. Não seria nada fácil ele enfrentar um Sukuna de 15 dedos, não. O resultado, minha gente, é que o Satoru já fez decisões muito burras durante a obra. Ele errou bastante durante a obra, mas essa talvez tenha sido a melhor decisão que o Satoru poderia ter tomado. Principalmente porque, na minha opinião, ele não poderia simplesmente derrotar o Sukuna, ele teria que derrotar também o Kenjaku. E o Kenjaku, apesar de ser muito mais fraco do que o Satoru Gojo, não é pouca coisa não dá para ser ignorado. Até porque ele também tem uma expansão de domínio sem barreira. E a gente tem que lembrar o que aconteceu contra o Sukuna. O Sukuna é muito mais poderoso do que todos os outros personagens da obra. E ainda assim, depois de lutar contra o Satoru Gojo, ele tomou um certo sufoco contra todos aqueles outros alunos do Satoru. Isso poderia acontecer também com o próprio Kenjaku. Depois de derrotar um Sukuna, o Satoru estaria desgastado, muito mais fraco, e ele enfrentaria o terceiro personagem mais poderoso da obra, que é o Kenjaku, com uma
expansão de domínio sem barreira. Provavelmente também o Satoru Gojo não conseguiria utilizar sua expansão e isso com certeza seria um grande problema para o Satoru, porque não teria como se proteger desse domínio. Seria muito difícil para ele, talvez ele até mesmo fosse derrotado pelo Kenjaku depois de enfrentar o Sukuna, o que seria com certeza uma situação extremamente delicada, porque imagina se ele conseguir derrotar o Sukuna nessa ocasião. Ele teria ainda que enfrentar o Kenjaku. Nessa situação, talvez ele não conseguisse ganhar do Kenjaku e se por sorte ele conseguir sair vivo dessa situação, o Sukuna se recuperaria de novo. Então não teria valido nada, talvez ele tivesse ainda perdido alguma coisa nessa luta, já que o Sukuna conseguiria entender como funcionam os poderes do Satoru Gojo, o que seria muito ruim para o Satoru Gojo. Então nessa situação foi a melhor decisão possível para o Satoru Gojo fugir dessa luta nesse momento e marcar depois, um mês depois dessa luta. Com certeza foi a melhor decisão que o Satoru Gojo teve na obra toda. Porém, isso daqui é a minha opinião e por isso eu quero saber se você concorda comigo ou não. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Satoru deveria cair na porrada logo naquele momento ou ele fez certo em prolongar isso daí e marcar somente para um mês depois?